Olá, estudante da Bíblia, graça e paz a você. Que bom despertarmos mais um dia na presença de nosso Deus e ouvindo a sua voz através da sua palavra. Hoje nós vamos estudar e aprender os ensinamentos que o capítulo 21 de 1 Reis apresenta para nós. O tema neste estudo será: quando o pecado está no domínio. Um capítulo muito triste, porque ele revela a cobiça de Acabe, gerando injustiça e vítima inocente. Vamos ver em detalhes mais um capítulo e tudo aquilo que aconteceu lá no passado e quais são as lições para nós hoje. Um coração dominado pelo pecado perde totalmente o domínio das ações e se torna capaz de cometer coisas terríveis. Desde a entrada do pecado em nosso mundo, os justos, as pessoas honestas, boas, têm sofrido nas mãos dos injustos. A história humana, registrada na palavra de Deus, está repleta de registros dessas ações, dessa natureza. O maior exemplo de injustiça é contra o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo e sofreu nas mãos de homens cruéis. Jesus, que é perfeito, fez somente o bem, recebeu somente injustiças, né? No capítulo de hoje, vamos encontrar mais uma injustiça cometida pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel. O capítulo 21 de 1 Reis revela uma das histórias mais trágicas e injustas na narrativa de Acabe, onde o rei de Israel, movido pela cobiça, tomou a vinha de Nabote, um homem justo. Este capítulo não apenas ilustra a corrupção e a manipulação que permeiam a corte de Acabe, mas também destaca as consequências de suas ações maliciosas. Através da história de Nabote, somos convidados a refletir sobre a justiça, a integridade e a soberania de Deus em meio à injustiça. Ele nos desafia a refletir sobre nossa fidelidade a Deus e a verdadeira adoração, que é prejudicada quando nos deixamos guiar pela ganância e pelos ídolos. Vamos extrair os eventos significativos deste capítulo e as lições que podemos aprender sobre moralidade e responsabilidade. Essa é a nossa introdução. O capítulo 21 é o penúltimo capítulo deste primeiro livro de Reis. Estamos já chegando ao final de mais um livro histórico da palavra de Deus. Aproveite, se você não é inscrito, inscreva-se e também deixe o seu like. Assim você apoia este canal e o nosso trabalho de levar a palavra de Deus às pessoas. Vamos ao tópico análise e comentários dos textos. No capítulo anterior, o rei falhou em executar seu mais amargo inimigo, Ben-Hadad, né? Enquanto aqui ele é indiferente à execução de um israelita inocente. Olha que coisa terrível. Aquele que era um inimigo, que era um homem mau, ele deveria ter executado, não fez. Agora, um homem bom e justo, ele nem fez caso quando
Sua esposa falou: deixa comigo. O verso 1 descreve ele como rei de Samaria. Todo o reino do norte é representado aqui pela capital, Samaria. Em Jezreel, outro local histórico, era a capital de inverno no reino do norte, onde Acabe também tinha ali um palácio, e foi onde aconteceu essa tragédia. No verso 3, a recusa de Nabote, que era vizinho do palácio, em desfazer-se de suas terras, baseava-se na convicção de que a terra pertencia ao Senhor. Era uma herança e havia uma lei sobre isso. O Senhor tinha concedido um arrendamento perpétuo a cada família israelita, e que esse arrendamento devia ser zelosamente preservado como herança perpétua na terra prometida. Portanto, a injustiça de Acabe, ela se tornou ainda maior, porque ele não levou em conta uma lei divina sobre a herança da terra dos israelitas. No verso 7, Jezabel, então, vendo, como já vimos no estudo de ontem, Acabe ficava amuado quando alguma coisa não acontecia do jeito que ele queria, né? Ele era aquele homem manhoso. E agora Jezabel encontra ele triste, acabrunhado, e pergunta: o que está acontecendo? Igual uma criança mimada, ele diz que Nabote havia recusado vender a sua terra, que tinha uma vinha ali muito bonita. Então ela disse: governas tu? Será que você é mesmo rei? O velho apelo ao despotismo oriental, no qual Davi caíra também uma vez, e que lhe custara várias tragédias na família real e no governo, causando-lhe a perda de toda autoridade moral sobre os filhos e sobre o seu general, Joabe. E o pior, no verso 9, foi até apresentado uma motivação religiosa: apregoai um jejum, disse Jezabel. Jezabel está dizendo que um desastre vai ocorrer para a cidade, a não ser que Nabote seja punido. O verso 10 vem aqui, agora, mais uma trama. Agora acusaram Nabote de blasfemar contra Deus. Esta rainha fenícia, ela não tinha respeito algum pela lei de Deus. Sua hipocrisia é revelada quando acusou Nabote do pecado que ela, mais do que ninguém, cometia continuamente. Olha que injustiça aconteceu nessa situação. Corrupção do sistema legal de Israel pelo uso de testemunhas falsas. O modo como se estabeleceu este cenário nos lembra o que foi estabelecido para o julgamento e a sentença contra Jesus. Mais tarde, né? Os filhos de Nabote também foram apedrejados para que não houvessem herdeiros legítimos. Olha só, até os filhos de Nabote, lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 26, destaca isso. Versículo 13, todos os que hoje distorcem a lei e os procedimentos legais podem ser mais sofisticados em seus procedimentos, mas ainda são culpados do mesmo pecado. Tá? Um dia será feito um acerto de contas com Deus, e todas as injustiças elas serão julgadas, e pode esperar que a sentença virá. Verso 16. Essa história bíblica quase que sobrepuja qualquer outra narrativa sobre a maldade humana pela sua quantidade de malícia, de hipocrisia, de traição e de covardia. Tudo isso junto no pacote. Vemos aqui 3 tipos de pessoas malignas. Primeiro, Acabe, que era maligno e fraco. Segundo, Jezabel, que era maligna e forte.
falando no sentido sentimental, né? No sentido de gênio. Gênio. No versículo 3, o ponto 3, os anciãos de Israel, sim, que se sujeitaram a essa trama, foram malignos e subservientes, tá? Aceitando testemunhas falsas. A responsabilidade na observância ao mando da consciência e da justiça é maior do que a que se tem por um mandato do rei. Acabe sabia, e muito bem, que Jezabel não podia dar-lhe a propriedade de outro, a não ser que usasse de meios torpes, de meios malignos. Mas não se preocupou em investigar como que ela ia fazer. Deixou. Embora a ordem direta para que Nabote fosse morto não tivesse partido dele, todavia, por seu silêncio, ele se tornou cúmplice e associado, e a justiça divina penetra em todas as desculpas assim forjadas. Deus nos considera responsáveis por erros que não impedimos, podendo fazê-lo. Agora o verso 19, mataste e tomaste a herança. Jezabel não transgrediu apenas o 6º, mas também o 3º, o 9º e o 10º mandamento. Já pensou? Agora, cães, animais considerados impuros em Israel. O cumprimento desta predição se encontra no capítulo 22, verso 38. Ter o sangue lambido ou o cadáver comido por cães era um acontecimento, sinal de grande maldição. Então veio aqui agora uma sentença contra Jezabel. Chegaria o seu dia, chegaria o dia em que ela iria pagar por todos esses atos, esses crimes bárbaros que ela havia cometido. E seria um sinal de maldição. Vamos ver no 2 Reis, no livro de 2 Reis, o cumprimento desta predição profética, tá? O subsequente arrependimento de Acabe, no verso 29, ocasionou o adiamento de certos aspectos dessa profecia, até os dias de seu filho Jorão, cujo cadáver foi lançado no campo de Nabote. Interessante, o capítulo apresenta um arrependimento de Acabe. Ele se humilhou diante de Deus. Agora o verso 20. Já me achaste inimigo meu? O rei se encontra com o profeta. Elias não era inimigo de Acabe, e sim podia ser considerado amigo, porque tentava ajudá-lo. O pior inimigo de Acabe era ele mesmo. Elias estava tentando salvá-lo de si próprio. A mensagem de Deus, embora era condenatória, ainda estava mesclada com misericórdia. Acabe pôde ver o terrível fruto da semente que estava semeando, mas a oportunidade de arrependimento não foi tirada. Olha como Deus é misericordioso. Até o rei Acabe teve oportunidade de se arrepender. Embora o rei não soubesse, Elias era seu melhor amigo, enquanto Jezabel era sua mais terrível inimiga. O pecado deturpa tudo. E assim acontece ainda hoje. Por exemplo, hoje nesse mundo corrompido pelo mal, pelo pecado, vemos, por exemplo, a questão do tráfico de drogas, que hoje domina as cidades pequenas e grandes. Nós vemos que essa classe de pessoas se fazem de amigas, muitas vezes, para atrair jovens. E, assim, muitos jovens têm caído nessa armadilha, infelizmente. E aqueles que
são os verdadeiros amigos que querem o bem, são tidos como inimigos. Então Elias disse: olha, Acabe, você se vendeu. Acabe, longe de ganhar uma vinha, tinha vendido sua própria alma, seu futuro e sua vida. Que tragédia é a vida de alguém que escolhe, como Acabe, que escolhe servir ao pecado, ao mundo, e prefere as honras deste mundo. É a maior tragédia na vida de uma pessoa. O versículo 26 fala dos amorreus. É uma designação geral ao povo que habitava em Canaã antes da conquista israelita. Segundo tudo o que fizeram os amorreus, apenas atualmente, por meio dos resultados de pesquisas arqueológicas, é que se compreendem quão abomináveis eram as práticas relacionadas à antiga idolatria. Havia vício e imoralidade nas formas mais vis, crueldade, derramamento de sangue, cultos a demônios com rituais repugnantes e degradantes. Pense em rituais dos mais horríveis. E talvez a gente não chegue ainda ao alcance do que acontecia. Agora imagine o que acontece hoje, fora dos nossos olhos. Não é verdade? Se naquele tempo já acontecia esses rituais repugnantes, e hoje? Por tudo isso, os amorreus e os povos de Canaã deviam ser eliminados da face da terra. Contudo, Acabe tinha se entregado às mesmas práticas abomináveis de idolatria. O verso 27, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assim se humilhou. O ato de rasgar vestes e de usar pano de saco eram sinais de profunda lamentação e arrependimento por parte de uma pessoa. A reação de Acabe continha mais medo do que arrependimento duradouro, tá? Assim como foi o aparente arrependimento de Judas, certo? É um tipo de arrependimento falso, que é feito mais por medo do que por sinceridade, tristeza pelo pecado. Talvez o mesmo medo que tornara um instrumento nas mãos perversas de Jezabel, visto não possuir ele hombridade de resistir à sua influência pecaminosa. Talvez um casamento com uma mulher virtuosa tivesse sido a sua salvação. Neste caso que tem um texto que diz que muitos selam o seu destino no altar do casamento. Você sabia? A pessoa escolhida para estar ao lado, o cônjuge, sempre terá muita influência sobre a vida de cada um, tá? No sentido matrimonial. Por isso é importante a escolha sábia e correta do cônjuge. Acabe, escolhendo esta ímpia e idólatra mulher, ele escolheu a sua destruição. Verso 29, Acabe se humilha. Acabe não se vestiu de pano de saco apenas para ser visto pelos homens, mas por Deus. Isso teria uma grande influência para o povo se tão somente o rei tivesse realmente se voltado para o Senhor mais cedo em seu reinado. Poderia ter havido um grande reavivamento em todo o país. O arrependimento ocorreu tarde demais e pode ter sido motivado, como já falamos, pelo medo, pelo temor. Porém, não importa qual tenha sido sua intenção, podemos perceber que, assim mesmo, Deus ainda ouviu a aflição
da consciência, por mais fraca que tenha sido, e não fez ouvidos surdos ao remorso e pesar do rei. Deus observou as vestes e o jejum de Acabe, como o fez mais tarde no caso do rei e do povo de Nínive, lá no livro do profeta Jonas. Então o castigo foi adiado, mas não cancelado, para os dias de Jorão, seu filho. Isso nos mostra que não importa quão mal tenhamos sido, quão fundo no pecado alguém tenha ido, nunca é tarde para que se humilhe, retorne a Deus e peça o perdão. Aqui está um grande ensinamento, uma grande lição para nós neste capítulo 21. Agora vamos ver a descrição do livro Profetas e Reis sobre o registro deste capítulo. Acabe, um mau caráter. De uma disposição cobiçosa por natureza, Acabe, fortalecido e sustentado na prática do mal por sua esposa Jezabel, tinha seguido os ditames de seu mau coração, até que ficou inteiramente controlado pelo espírito de egocentrismo. Girava tudo em torno de si mesmo, né? Não podia admitir qualquer recusa a seus desejos. O que desejava, entendia que por direito devia ser seu. Começa aqui a página 204, ok? Este traço dominante em Acabe, que tão desastrosamente influenciou a sorte dos reinos sob seus sucessores, é revelado em um incidente que teve lugar enquanto Elias era ainda profeta em Israel. Bem junto ao palácio do rei estava uma vinha pertencente a Nabote, um jezreelita. Como Nabote considerava a sua herança? Nabote tinha sua vinha em alto valor, não monetário, não, porque havia pertencido a seus pais e recusava partilhá-la. Ele disse: guarde-me o Senhor, de que eu te faça a herança de meus pais, de que eu te dê a herança ou venda. De acordo com o Código Levítico, nenhuma terra devia ser transferida permanentemente por venda ou troca. Os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais, era a lei levítica. Está também em Números, capítulo 36, verso 7. O egoísmo de Acabe falou mais alto. A recusa de Nabote fez adoecer o monarca egoísta. Acabe voltou desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Conforme narra o texto bíblico, deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não quis comer pão. Ou seja, nem fome mais ele teve. Jezabel, informada logo dos pormenores e indignando-se de que alguém recusasse o pedido do rei, assegurou a Acabe que ele não precisava mais estar triste. Olha só. Conhecendo sua esposa, o que Acabe devia ter feito? Acabe não cuidou dos meios pelos quais Jezabel poderia conseguir o desejo, o desejado objeto. E Jezabel imediatamente deu curso a seu ímpio propósito. Ela escreveu cartas em nome do rei, selou-as com seu sinete, enviando-as aos anciãos e nobres da cidade em que Nabote residia, dizendo: apregoai um jejum, ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, olha só, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. O que acham que Acabe fez ainda? Acabe, indiferente às consequências, cegamente seguiu-lhe o conselho, desceu para tomar posse da cobiçada propriedade.
Parece que tinham matado um mosquito, né? Como se diz, a consciência dele zero mesmo, não tinha remorso nenhum. Olha o que a escravidão do pecado faz na mente da pessoa. Ao rei não foi permitido desfrutar, sem ser incriminado, aquilo que havia alcançado pela fraude e derramamento de sangue. Por quê? Porque Deus vê tudo. E então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está ele na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. E você vai falar dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? E o Senhor deu a Elias posterior instrução para que pronunciasse sobre Acabe um terrível juízo. O profeta deu pressa em executar a ordem divina. Elias já estava recuperado da sua depressão, né? Quando o rei ouviu essa assustadora mensagem, rasgou seus vestidos, cobriu a sua carne de saco, seu corpo, né? E jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor novamente a Elias, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Foi então menos de 3 anos mais tarde que o rei Acabe encontraria a morte às mãos dos sírios. Muito provavelmente esse arrependimento durou pouco, né? Durou muito pouco. Além de não ser sincero, foi muito pequeno. Muito breve. Ok? Agora vamos às lições a ser aplicadas. Uma vida frustrada geralmente está pautada sobre os ditames da própria vontade. O egocentrismo. Sim, a pessoa que vive para si é uma pessoa infeliz. Assim era Acabe. Tá? É uma constante independência de Deus. Fazer o que dá vontade pode dar a sensação de liberdade. Todavia, não passa de ilusão e leva à destruição dos outros e de si mesmo. Utilizar o poder que oprime implica em trilhar o caminho da ruína. As pessoas que têm poder e que usam isso para oprimir os outros estão no caminho da ruína. Assim como Acabe. A trajetória de Israel foi marcada pela desobediência escancarada desde o início, como nós temos visto. Isso traria o risco de perder até mesmo a terra prometida. O desprezo às orientações divinas, quanto à erradicação do pecado e dos influenciadores pagãos, deu-se pelas alianças estrangeiras e pelos casamentos mistos. O casamento do rei Acabe com Jezabel foi a desgraça de Israel. O desejo ambicioso de Acabe foi satisfeito com a crueldade de sua esposa, a qual usou seu poder de rainha para um obstinado e pervertido benefício pessoal. A morte de Nabote e o roubo de sua vinha aconteceram mediante influência de Jezabel, que fez uso incorreto das leis de Deus dadas a Israel. Nabote foi morto sob o pretexto de religião, assim como milhares de mártires no decorrer da história do cristianismo morreram em nome da fé. Muitos políticos como Jezabel utilizam-se da religião e de suas premissas para praticar atrocidades na sociedade ainda hoje, contrários à religião bíblica. Contudo, assim como no tempo de Acabe, Deus observa as injustiças que ocorrem no mundo. Através de Elias, ele enviou mensagem de juízo ao casal cruel e perverso. As palavras duras surtiram algum efeito em Acabe, mas não em Jezabel.
Quando o céu pronuncia um juízo, ele é, na maioria das vezes, condicional, tá? Se existe arrependimento sincero, Deus perdoa e o juízo pode ser evitado. Acabe teve a satisfação de saber que o destino predito seria adiado, ao menos temporariamente. A humildade diante da repreensão divina recebe nova oportunidade. Deus não ignora um coração que se humilha, ainda que essa humildade possa ser apenas por medo das consequências da própria maldade. O mínimo de reconhecimento e arrependimento suscita grande misericórdia de Deus, visível nesta história de Acabe e do filho pródigo. Humilhar-se diante de Deus é a melhor resposta que pecadores podem dar. Acabe demorou a responder corretamente perante Deus. Diante disso, eu e você precisamos compreender todos estes riscos, todas essas consequências, e devemos nos arrepender todos os dias, diariamente, e nos reavivar-nos antes que seja tarde demais. E agora, nosso momento final, a história de Acabe e Jezabel serve como um alerta sobre os perigos da cobiça e do abuso do poder, mostrando que líderes que se afastam da verdade de Deus e promovem a injustiça enfrentarão as consequências de suas ações. Pode ter certeza disto. A profecia de Elias destaca que mesmo em meio à desobediência, Deus ainda oferece oportunidades de arrependimento, refletindo sua misericórdia e desejo de restaurar o seu povo. À medida que refletimos sobre este capítulo, somos desafiados a considerar a importância de viver em conformidade com os princípios de Deus e a promover a justiça em nossas próprias vidas. A narrativa nos ensina que a verdadeira adoração deve ser acompanhada de ações que honrem a Deus e que a liderança deve ser exercida com responsabilidade e integridade. Portanto, que possamos aprender com as lições deste capítulo, buscando sempre a verdadeira adoração e permanecendo vigilantes em nossa fé. A verdadeira liderança, se você é líder, exige humildade, compromisso, disposição de ouvir a voz de Deus, mesmo após conquistas significativas. Se você é pai, se você é mãe, você é um líder em sua casa, a pequena igreja, né? Que possamos nos esforçar para seguir o caminho da fidelidade e da justiça, reconhecendo que todas as bênçãos vêm de Deus e que devemos honrá-lo em todas as áreas de nossas vidas. Nisto, vigiemos e oremos. Amém? Muito bem, olha aí, mais um passo que demos em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Capítulo 21, ensinamentos profundos, solenes para cada um de nós. E sempre nós concluímos com um pensamento do dia, né? Dentro do contexto do que nós estudamos. O pensamento hoje é o seguinte: quando nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus, nosso coração busca egoisticamente coisas que não precisamos e o que não deveríamos desejar. Olha que pensamento sábio, que pensamento sublime nós temos no estudo de hoje. Que Deus nos dê a sua graça. E tem mais um pensamento aqui, fechando. Deus permite certas coisas para que confiemos mais
que o seu ideal é bem melhor que nossas melhores e mais ousadas ambições. Amém. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa realizar em nossa mente, em nosso coração, o trabalho divino de aplicarmos essas lições de forma prática em nossas vidas. Oremos. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso querido Salvador, nós nos colocamos na sua presença, humildes, reconhecendo que somos pecadores e falhos, e necessitamos, Senhor, da sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por teu grande amor e sacrifício, nos dando, Senhor, a oportunidade do arrependimento e do perdão. Queira, Senhor, abençoar-nos para que estas lições, estes ensinamentos que recebemos agora em sua palavra, possam ser aplicadas em nossas vidas. Tu conheces os nossos corações, conheces as nossas fraquezas e que somos incapazes de vencer sozinhos, sem a tua ajuda, o teu auxílio e o teu poder. Por isso te pedimos, ajude-nos e abençoe-nos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e te proteja em mais um dia de nossa jornada. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.